Bate-papo político com jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. São 7h19. A resistência dos pais em levar os filhos de volta às escolas é cada vez maior. E de acordo com uma pesquisa do Instituto Datafolha publicada nesta terça-feira, 79% dos brasileiros querem que os estabelecimentos de ensino continuem fechados neste segundo semestre de 2020. Segundo ainda a pesquisa, o desejo pelo reinício das aulas presenciais não tem apoio majoritário em nenhum dos segmentos pesquisados. A pesquisa do Instituto Datafolha revela que para 59% dos brasileiros, a retomada das aulas presenciais irá agravar o quadro sanitário. Outros 20% temem que a situação se agrave um pouco, enquanto 18% afirmam que não haverá efeito na disseminação do vírus e 3% não quiseram ou não souberam responder. Jornalista Beto Almeida, os dados desta pesquisa, que é do Datafolha, publicada nesta terça-feira, mostra também o sentimento entre os cearenses. A resistência é grande dos pais para que os alunos, para que os filhos voltem às aulas presenciais. Enquanto há essa objeção por parte dos pais irresponsáveis, os donos de escolas particulares pressionam para o reinício o mais rápido possível das atividades em sala de aula. Beto Almeida, análise política com credibilidade e isenção. Entre os pais, Luzenor, e os brasileiros de uma forma geral, as mais preocupadas são exatamente as mulheres. Porque o percentual dela é até um pouco maior, quer dizer, no geral 79% diz que sim, que vai agravar muito a questão da pandemia com o retorno das aulas presenciais. Mas as mulheres, elas acham que 80% delas não querem a volta às aulas. Diz que isso vai piorar a pandemia. Apenas 17% disseram que não irá agravar. Então, assim, tá muito claro, Luzenor, que existe aí uma diferença de mentalidade, vamos dizer assim, entre o que pensam os pais e o que querem as escolas, principalmente, lógico, as escolas particulares. Eu entendo que do ponto de vista do mercado de sobrevivência, essas escolas estão de fato enfrentando uma séria dificuldade, principalmente, Luzenor, as escolas do ensino infantil, as creches, por exemplo, que não há aquela obrigatoriedade, vamos dizer assim, do ponto de vista do aprendizado, mas serve mais para que os pais coloquem os filhos ali na creche, para que eles possam, inclusive, trabalhar, ter mais disponibilidade, essa coisa toda. Mas o fato é, existe a insegurança instalada na cabeça da família brasileira. Qual é o percentual de segurança? Qual é a segurança que as escolas e que o próprio Estado, quando eu falo aqui o Estado, é a União, não é o Estado do Ceará especificamente. O poder público. O poder público dá para estes pais de que haverá realmente um controle da pandemia, que esses estudantes, dizendo, além de adoecerem, porque corre o risco desses estudantes adoecerem também, mas principalmente que eles sejam vetores da doença, levando inclusive a possibilidade de que parentes mais idosos que convivem com essas crianças corram risco, por exemplo, de colocar essas pessoas em risco. Então, não há respostas concretas sobre isso. Não é à toa que o governador Camilo Santana está empurrando essa quarta fase de retorno às aulas, porque o governador, eu acho que de forma sensata, eu imagino a pressão que ele e também a Prefeitura de Fortaleza que deve estar sofrendo por parte das escolas particulares para que esse retorno seja o mais rápido possível. Jornalista Beto Almeida, há poucos dias eu ouvi em alguma emissora de rádio, televisão, Brasil afora, uma declaração atribuída ao prefeito de São Paulo, Bruno Covas, dizendo o seguinte: se é difícil controlar piolho em escola, imagine controlar o coronavírus. Ele falava, deixando o comentário no seguinte aspecto: que o piolho, as crianças, quando se aproximam, elas acabam atraindo de uma para a outra, né? E é difícil controlar, tanto é que nós pais, precisamos aplicar determinados produtos para controlar esse piolho, né? E o Bruno Covas, nessa questão, nesse cenário da pandemia do coronavírus, falava sobre as dificuldades para as escolas controlarem a transmissão do vírus, uma vez, Beto, que é inevitável a aglomeração, que é inevitável a convivência
mais calorosa, mais próxima entre crianças e adolescentes dentro de um estabelecimento escolar. Além desse aspecto, tem outro fator, que é a mobilização, o deslocamento dos estudantes, dos funcionários para essas escolas, tanto para estabelecimentos públicos quanto privados. Você vai ter uma sobrecarga ainda maior no transporte coletivo. No dia a dia, nós teremos mais movimentação e, com isso, como consequência, a ameaça inevitável do aumento do número de casos de coronavírus. Nós hoje temos, Beto Almeida, o Brasil está caminhando nesse momento para 110 mil óbitos pela Covid-19. O assunto é preocupante. E um detalhe, Luciano, a pesquisa mostrou que, inclusive, se você for olhar, por exemplo, por faixa de renda, não tem muita diferença. Tanto faz você ser de ganhar 2 salários para quem ganha acima de 10, a preocupação dos pais parece que nesse ponto aí está pacificada em relação à questão da segurança no retorno das aulas. E essa comparação feita pelo prefeito de São Paulo, Bruno Covas, ela serve muito bem para explicitar exatamente o que é o retorno às aulas. Nós estamos falando só de estudantes, você se lembrou aí? Bem, nós estamos falando de funcionários das escolas, nós estamos falando de professores, é uma aglomeração, é inevitável. Me diz, Luzenor de Oliveira, como é que se junta crianças e você não impede, por exemplo, como é que você impede que as crianças se aglomerem, que elas se abracem, que elas brinquem? Dá, Beto. Não dá. Não dá para imaginar, não dá para imaginar uma escola com 10 crianças, mesmo que nós tenhamos restrição ao número de estudantes dentro da sala de aula, sem esse contato mais frequente, mais permanente. Claro que nós estamos enfrentando um grande dilema neste exato momento, porque as escolas particulares a cada dia fazem pressões, fazem manifestações, até no caso de Fortaleza e em cidades do interior do Ceará, nós vimos aí placas de outdoor com a frase: se permite o transporte público, por que não se permitir a reabertura das escolas? Uma frase em uma campanha de uma das entidades que congregam as escolas particulares no Ceará. Talvez seja uma comparação um pouco infeliz, porque nós temos no dia a dia a retomada das atividades em vários setores da economia, e para isso há necessidade do uso do transporte coletivo, que vem também seguindo normas e protocolos para evitar que o coronavírus se espalhe ainda mais. Você quer ver outra argumentação que eu também acho infeliz? Outro comparativo é quando diz assim: abrem os shoppings, os pais podem levar as crianças para os shoppings. Por que não pode levar para a escola? Porque o shopping é uma opção do pai. Muitos pais estão optando para nem ir, muito menos levar filhos. Se tem pais que ainda assim levam seus filhos, é uma opção deles. A escola, no momento em que o governo, a União, decide, por exemplo, do retorno às aulas, não deixa de ser uma opção dos pais. Passa a ser quase uma obrigação. Eu acho que nesse caso passa a ser uma obrigação, mesmo que se mantenha a possibilidade, dizendo, do retorno das aulas presencial com aquela aula virtual, que eu acho que é o que deve prevalecer agora, por enquanto. Inclusive a pesquisa diz isso, viu, Luciano? 2 meses, pelo menos pelos próximos 2 meses, os pais não querem saber do retorno à aula presencial. Então tem que ser virtual. Ou seja, Beto, se a previsão é em relação a 2 meses, setembro e outubro não teremos aula, o ano de 2020 está acabando. E eu tenho dito aqui nos bastidores do jornal Alerta Geral que é um sonho, é uma ilusão imaginarmos que em 2020 ainda teremos aulas presenciais. É uma situação muito preocupante, tanto entre os pais de estudantes que, repito, não querem levar os alunos de volta à sala de aula, e ao mesmo tempo, Beto Almeida, como você já relatou, no campo econômico, que a pressão que estão sofrendo as escolas em função da inadimplência provocada também pelo desemprego e da saída de cancelamentos de contratos que são inevitáveis, principalmente na educação infantil. E para finalizar esse assunto, Beto Almeida, os números dessa pesquisa dão ainda mais segurança para as autoridades governamentais de adiarem por mais algum tempo a volta à sala de aula. Exatamente. E aqui mesmo no estado do Ceará, Luciano, os dados recentes que nós temos aqui, a gente estava conversando aqui antes nos bastidores, que pelo menos 8 estudantes morreram vítima de Covid. Nós estamos falando só no caso dos estudantes, mas a preocupação maior nem é os estudantes, porque sem aula presencial. Sem aula presencial, mas a maioria dos casos eles ficam assintomáticos. No entanto,
em convívio com eles, como é o caso de avós, por exemplo, de pais mais idosos, aí, meu amigo, o caso é muito mais sério. E daqui a pouco, dentro do bate-papo político, vamos falar sobre a agenda de 2020, eleições municipais, Beto Almeida. E também aqui sobre a Assembleia Legislativa, porque continua a sessão às quintas, mas o retorno aqui do público tá difícil ainda. Alerta Geral. São 7h31. O adiamento das eleições municipais não pode beneficiar candidato ficha suja. É o que defende o Ministério Público Eleitoral. Mas a decisão final, como conta agora o Carlos Alberto, é do Tribunal Superior Eleitoral, TSE. O arranjo que muitos pré-candidatos a prefeito e a vereador querem dar para viabilizar a participação no pleito deste ano, mesmo com passado comprometido por atos de improbidade administrativa e condenação em órgãos colegiados por abuso de poder nas eleições de 2012, pode ser barrado pela Justiça Eleitoral. O primeiro passo nesse sentido foi dado nesta segunda-feira com um pedido feito pelo TSE, Tribunal Superior Eleitoral, pelo Ministério Público Eleitoral, para os candidatos ficha suja não serem beneficiados pelo adiamento das eleições. Ex-secretários municipais, ex-prefeitos, ex-dirigentes de câmaras de vereadores, assim como ocupantes de cargos de confiança que acabaram tendo contas desaprovadas e condenações que os levaram à suspensão por um período de 8 anos de direitos políticos, passaram a sonhar com a disputa por um mandato eletivo em 2020, a partir do adiamento das eleições do dia 4 de outubro para o dia 15 de novembro. Com o adiamento do pleito para novembro, no entendimento de alguns juristas, o prazo de 8 anos já estaria esgotado. A interpretação entre especialistas da área jurídica é de que, com a mudança no calendário das eleições, a contagem dos prazos pode beneficiar quem estaria inelegível para o pleito de 4 de outubro, mas com a transferência da eleição para 15 de novembro, acabou por ser reabilitado a concorrer ao novo mandato de prefeito, vice-prefeito ou vereador. A brecha é aberta para quem recebeu condenação por abuso de poder nas eleições de 2012. A polêmica foi gerada a partir de uma consulta ao TSE feita pelo deputado federal cearense Célio Studart, do PV. Com informações dos bastidores políticos, para o Jornal Alerta Geral, Carlos Alberto. São 7h33, explicando direitinho para você, ouvinte internauta. Jornalista Beto Almeida. A decisão do Tribunal Superior Eleitoral com o Congresso Nacional, que aprovou uma emenda à Constituição, adiando a eleição, o primeiro turno, do dia 4 de outubro para o dia 15 de novembro, proporcionou a pré-candidatos a prefeito, a vereador, a vice-prefeito, que estavam com contas desaprovadas e condenação de 8 anos, a sonhar com a entrada na disputa por um mandato eletivo em 2020. Ou seja, esses condenados que estariam habilitados a disputar um mandato eletivo a partir, por exemplo, do dia 5 de outubro, se a eleição tivesse sido mantida para o dia 4 de outubro, eles estariam fora do pleito. Como houve o adiamento da eleição para 15 de novembro, ou seja, eles passaram a ficar livres para concorrer ao mandato de vereador, vice-prefeito ou prefeito. Essa é a explicação, Beto Almeida? É exatamente isso, Luciano. Olha, quem fez essa consulta, quem pediu para esclarecer essa dúvida, foi inclusive o deputado federal aqui do Ceará, o Célio Studart. Ele que fez a consulta ao TSE perguntando o seguinte: agora que as eleições foram adiadas do dia 4 de outubro para o dia 15 de novembro, como fica a situação de quem estava na condição de ficha suja, que havia considerado que já era inelegível, por exemplo, já que, como você bem explicou, imagina, o cara estava inelegível, se a eleição fosse 4 de outubro, o prazo da inelegibilidade dele ia até o dia 5, mas agora passou para o dia 15. Aí um parecer técnico do TSE diz o seguinte, que nesse caso não tem mais inelegibilidade, porque essa pessoa já cumpriu. Só que agora vem o Ministério Público Eleitoral com esse novo entendimento. Ou seja, cria, Luzenor, uma polêmica. Não, por sinal, é o primeiro entendimento do Ministério Público Eleitoral. Não é um novo entendimento do Ministério Público Eleitoral. Eu digo, é um novo entendimento em relação ao entendimento da área técnica do TSE.
É um entendimento divergente. Eu estou falando nesse sentido. E Dito que é o parece primeiro. mais razoável, né, jornalista Beto Almeida? Se houve o adiamento das claro. eleições, que haja o adiamento também do prazo de condenação Sem dúvida. desses prefeitos que estariam inabilitados para as eleições municipais deste ano. O argumento do Ministério Público Eleitoral é o seguinte, é de que a inelegibilidade vale até o final de 2020. Ora, mas se ele foi tornado inelegível, vamos lá, no dia 5 de outubro de 2012, no dia 5 de outubro de 2020, acaba a inelegibilidade dessa pessoa. Então, automaticamente, ele está livre para entrar para concorrer às eleições. Foi o entendimento do TSE. Só que isso vai ser decidido agora, porque quem está relatando essa matéria é o ministro Fachin. Então, vai essa polêmica aí criada agora pelo Ministério Público Eleitoral. São 7 horas e 36 minutos, uma nova fase do calendário eleitoral. Os juízes já poderão, a partir desta terça-feira, nomear, definir os mesários para as eleições municipais de 2020. As informações com Carlos Silva. Mais uma etapa importante do calendário das eleições municipais começa a ser cumprido. A partir desta terça-feira, os juízes eleitorais de cada município já podem começar a nomear os mesários, os membros das mesas receptoras de votos e também de justificativas e os eleitores que atuarão com apoio logístico dos locais de votação das eleições municipais 2020. O prazo para as nomeações termina no dia 16 de setembro. As novas datas previstas no calendário eleitoral foram pela emenda à Constituição PEC 107/2020, que adiou o pleito para 15 e 29 de novembro, primeiro e segundo turnos, em razão da pandemia de Covid-19. Originalmente, as nomeações aconteceriam de 7 de julho a 5 de agosto. De acordo com resolução do TSE, todo eleitor a partir dos 18 anos, em situação regular, pode ser convocado para trabalhar no dia da votação, com exceção dos candidatos e seus parentes até o segundo grau e por afinidade. Também estão impedidos de ser mesários os integrantes dos diretórios de partidos que exerçam função executiva, os agentes e autoridades policiais, assim como os funcionários com cargos de confiança do Executivo e os que pertencem ao serviço eleitoral. Com informações sobre as eleições municipais, para o jornal Alerta Geral, Carlos Silva. Paralela a essa decisão que os juízes eleitorais começam a adotar hoje, Beto Almeida, o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, está com uma campanha para mobilizar os brasileiros. São mais de 2 milhões que precisam estar presentes nas sessões dos 5.570 municípios brasileiros para o dia da votação. São os chamados mesários voluntários. Com a pandemia do coronavírus, muita gente está angustiada e decidida a não comparecer às sessões eleitorais. Daí, o Tribunal Superior Eleitoral ter puxado esta campanha para alertar as pessoas, informá-las e convencê-las de que não haverá risco de transmissão da doença, porque muitas medidas estão sendo adotadas como ações preventivas para dar segurança à saúde de quem estará trabalhando no dia da eleição e também para quem irá às urnas para votar. Nós estamos falando, Luziano, só que no caso do estado do Ceará, de um universo de mais de 75 mil mesários. É muita gente. E qual é a preocupação? É exatamente evitar a convocação de pessoas com mais de 60 anos, que já estão no grupo de risco chamado. Por isso, o efeito dessa campanha para atrair exatamente mesários voluntários que estejam numa idade adequada para fazer esse trabalho. Aí tem um caso de pessoas ainda sem muita experiência. Agora tem um detalhe também. Quem for convocado, quem receber a carta de convocação do juiz eleitoral, Luziano, não pode simplesmente recusar, tá? Ele até pode, mas ele tem que um prazo de 5 dias para justificar para o juiz por que de fato ele não pode servir à justiça eleitoral. Se fizer isso sem qualquer justificativa, está passivo inclusive de multa. São 7 horas e 40 minutos, olhando para a sede da Assembleia Legislativa, que é centro de polêmica nesta semana, jornalista Beto Almeida, principalmente com a defesa a ser apresentada pelo deputado estadual André Fernandes, que responde a um processo por quebra de decoro parlamentar. E na quinta-feira, o André, ou o advogado que ele nomeará,
fará a defesa e irá apresentar contrapontos ao pedido de punição, de suspensão do mandato de André Fernandes por 30 dias na Assembleia Legislativa. André escapou nessa terça-feira, nessa segunda-feira, de uma nova denúncia ou de uma nova investigação pelo Ministério Público Estadual do Ceará. Pois é, nesse caso aí do Ministério Público Eleitoral aqui do Ceará, do Ministério Público do Ceará, aliás, é o seguinte, ele decidiu arquivar essa representação que foi movida inclusive pela Rede Nacional de Advogados e Advogadas Populares, pela Comissão de Direitos Humanos da OAB Ceará. Eles entraram contra o deputado com uma representação do Ministério Público por conta daquelas notícias, fake news divulgadas no começo da pandemia, quando o deputado André Fernandes citou textualmente o secretário da Saúde, Dr. Cabeto, insinuando que havia orientação do secretário de Saúde para falsificar os atestados de óbitos, colocando como causa dos atestados a morte por Covid-19 aqui no estado do Ceará. Isso gerou uma repercussão, inclusive na Assembleia Legislativa, 2 partidos deram entrada contra o deputado André Fernandes, exatamente por conta dessa fake news, que foi exatamente o PSDB e o PSOL. O Ministério Público Eleitoral, aliás, do estado do Ceará, decidiu então encerrar, arquivar essa representação. Mas aqui na Assembleia Legislativa, por enquanto, vai continuar. Mas isso já é um indicativo, vamos dizer assim, de que depois dessa provável punição aqui, desse outro processo do André Fernandes por 30 dias da suspensão do mandato dele, ninguém sabe como é que isso vai prosseguir mais uma vez aqui na Assembleia. São 7 horas e 42 minutos. Registrar aqui, jornalista Beto Almeida, a mensagem do Natanael Lucena, que está nos acompanhando pela FM 106.5. Ele está em Juazeiro do Norte, na região metropolitana do Cariri, onde está na cidade ao lado, em Crato, Amauri Alencar, jornalista e colaborador aqui do Jornal Alerta Geral. Também Beto Almeida, registrando aqui a audiência. Pega a informação, Beto Almeida. Deixa eu abrir aqui o ao vivo. Gorete Freire está, ela não diz em que cidade se encontra, mas está feito o registro. É Irenice Gregório, em Várzea Alegre, terra do Dr. Júnior, que comanda a nossa FM 104.9. Lucinete Souza, em Viçosa do Ceará. Pense neste momento no friozinho bom da Serra, Beto. É Divaneide Santiago, em Icó. Você pode mandar a sua mensagem aqui para o Jornal Alerta Geral, para o nosso WhatsApp 085 99273 4353, de qualquer parte do Ceará ou do Brasil. Clerton Câmara está em Paramoti. Tem também, Beto Almeida, a Lucila está em Araripe, na região sul do Ceará. Roméria Silva, em Fortim. Conhece Fortim, Beto Almeida? Sim, conheço. Sim. Silene Souza, em Tianguá. E o Adeilson Ferreira está também em Várzea Alegre. Pois é, Luciano, só porque eu encerrar aqui que a gente estava falando sobre a Assembleia Legislativa, lembrando que aqui a Assembleia Legislativa, ela na verdade prorrogou o ponto facultativo até o próximo dia 23 agora, tá? A ideia é o seguinte, é manter a Assembleia ainda fechada para o atendimento ao público, por conta ainda da pandemia, embora as sessões presenciais já tenham voltado na casa. E ainda aqui entre os nossos ouvintes, Beto Almeida, mensagem do Adeodato Xavier, que se encontra na cidade de Miraíma, ali na região norte do Ceará. São 7 horas e 44 minutos. A você, jornalista Beto Almeida, uma boa quarta-feira. A você, ouvinte internauta, mais informações. Pois não, Beto, ainda tem informação. Uma boa terça. Uma boa terça-feira. Terça já terça, não aparece não. Né? Não vamos desacelerar. Desacelere, porque hoje ainda é terça, ainda estamos começando a semana, né? Então, ouvinte, internauta, você fica ligado, fica ligada, porque tem mais informações daqui a pouco. Luciano, só pra gente encerrar bem rapidinho aqui, você já se despediu? Tem tempo? Então vamos lá, bem rapidinho. Eu vi ontem uma declaração dada pelo líder do Centrão, né? O Ciro Nogueira, que é senador do Piauí. Ele deu uma entrevista e dizendo o seguinte, que o presidente Bolsonaro está substituindo Lula no coração das pessoas. Isso, naturalmente, ele falando por conta da melhora significativa dos índices de popularidade do atual presidente Bolsonaro, principalmente na região Nordeste. E aí eu vi muitas repercussões nas redes sociais, muitas críticas,
Porque lógico que o Ciro Nogueira, como um bom representante do Centrão, quando Lula estava no comando do poder, ele era o amigão do peito do Lula. Agora virou amigão de infância do Bolsonaro. O fato é, ele tem esse argumento de que os índices de popularidade do presidente Bolsonaro estão melhorando, principalmente na região Nordeste, e que hoje a tendência pela forma como os dois se comunicam, pela simplicidade na forma de se comunicar, que isso já estaria calando fundo no coração dos brasileiros. Isso é o entendimento do Ciro Nogueira, que é aqui do Piauí, pertinho da gente, Luzinor. 7 horas e 46 minutos e agora sim, Beto Almeida, uma boa terça-feira para você. Um bom dia a todos, até amanhã. O Ceará inteiro ligado através da informação. Alerta Geral.